Um homem estava explorando a floresta em um dia comum. De repente, ele encontra um urso aparentemente implorando por ajuda. Intrigado, o homem seguiu o urso por um longo caminho. Chegando até um circo abandonado, ele ficou surpreso com o que viu. Antes de ouvir essa história, lembre-se de se inscrever no canal. O sol mal havia nascido quando Tiago acordou, sentindo o ar fresco da manhã entrar pela janela do seu pequeno chalé na borda da floresta. Era um dia como qualquer outro, ou pelo menos era o que ele pensava. Há anos, Tiago havia escolhido uma vida longe do burburinho da cidade, dedicando-se a explorar e proteger a vasta extensão verde que agora chamava de lar. Com movimentos automáticos nascidos do hábito, ele preparou seu café e observou a paisagem pela janela. As árvores balançavam suavemente com a brisa matinal, e os sons da floresta despertando preenchiam o ar. Tiago sorriu, sentindo aquela familiar sensação de paz que só encontrava ali. Terminado o café, ele pegou sua mochila, sempre preparada para as longas caminhadas pela mata. Checou o conteúdo: água, comida, kit de primeiros socorros, binóculos e sua inseparável câmera fotográfica. Tiago era conhecido na região como o Guardião da Floresta, um título que carregava com orgulho e responsabilidade. Ao sair de casa, respirou fundo, enchendo os pulmões com o ar puro da floresta. Algo no ar parecia diferente hoje. Uma energia sutil que fazia seu coração bater um pouco mais rápido. Ignorando a sensação, Tiago começou sua caminhada, seguindo uma trilha familiar que serpenteava entre as árvores centenárias. Conforme avançava a mata adentro, Tiago não podia deixar de notar que os sons da floresta pareciam mais intensos hoje. O canto dos pássaros tinha uma urgência incomum, e até mesmo o farfalhar das folhas parecia carregar uma mensagem que ele não conseguia decifrar. Após algumas horas de caminhada, Tiago chegou a uma pequena clareira que nunca havia visto antes. Estranho, pensou, franzindo o senho. Ele conhecia cada centímetro daquela floresta, ou pelo menos achava que conhecia. No centro da clareira, um enorme carvalho se erguia, suas raízes nodosas se estendendo como dedos gigantes pela terra. Foi então que ele ouviu um som baixo e gutural, quase um gemido. Tiago congelou, seus sentidos em alerta máximo. Lentamente, ele se virou na direção do som e seu coração quase parou. Ali, a apenas alguns metros de distância, estava um enorme urso pardo. Mas não era a presença do animal que o chocou. Afinal, encontros com a vida selvagem eram comuns em suas explorações. O que o deixou boquiaberto foi a expressão no rosto do urso. O animal parecia aflito. Seus olhos, normalmente ferozes, estavam cheios de uma emoção que Tiago só podia descrever como súplica. O urso soltou outro gemido baixo e então fez algo que Tiago jamais esperaria ver em sua vida. Inclinou a cabeça como se fizesse uma reverência e depois a levantou, olhando fixamente para Tiago. Isso é impossível, murmurou Tiago para si mesmo, incapaz de acreditar no que via. Ele piscou várias vezes, esperando que a cena à sua frente se dissipasse como um sonho estranho. Mas o urso continuava ali, seus olhos fixos em Tiago, carregados de uma inteligência e emoção que desafiavam tudo o que ele conhecia sobre o mundo natural. O urso deu um passo à frente e Tiago instintivamente recuou, mas algo o impediu de fugir. Talvez fosse curiosidade, ou talvez fosse algo mais profundo, uma conexão que ele não conseguia explicar. O animal não demonstrava nenhum sinal de agressividade. Na verdade, parecia querer que Tiago o seguisse. Como se lesse seus pensamentos, o urso se virou e começou a caminhar lentamente para a borda da clareira. A cada poucos passos, ele olhava para trás, como que para se certificar de que Tiago o estava seguindo. Tiago hesitou. Toda sua experiência e bom senso gritavam para que ele desse meia volta e corresse de volta para a segurança de sua casa. Mas algo mais forte o impelia a seguir o animal. Uma voz interior, quase um sussurro, dizia que este momento era importante, que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Com o coração acelerado e a adrenalina correndo em suas veias, Tiago tomou uma decisão. Ele ajustou a mochila nas costas e, com passos cautelosos, começou a seguir o urso floresta adentro.
À medida que avançavam, Tiago notou que estavam se dirigindo para uma parte da floresta que ele nunca havia explorado antes. A vegetação ficava mais densa e os sons da floresta pareciam mudar, tornando-se mais misteriosos e etéreos. O urso mantinha um ritmo constante, parando ocasionalmente para olhar para trás, como que assegurando-se de que seu improvável companheiro ainda o seguia. Tiago perdeu a noção do tempo. Poderiam ter se passado horas ou apenas minutos desde que iniciaram essa jornada surreal. Conforme caminhavam, Tiago começou a notar mudanças sutis na floresta ao seu redor. As árvores pareciam mais antigas, seus troncos mais grossos e retorcidos. Musgos e líquens cobriam quase todas as superfícies, criando um tapete verde e macio que abafava seus passos. O ar ficou mais denso, carregado de um aroma doce e misterioso que Tiago não conseguia identificar. Era como se tivessem cruzado uma fronteira invisível para um reino mágico, um lugar onde as regras normais do mundo não se aplicavam. De repente, o urso parou. Tiago, perdido em seus pensamentos, quase colidiu com o animal. Olhando além do urso, ele viu algo que fez seu queixo cair. À frente deles, parcialmente oculta por trepadeiras e árvores, estava uma estrutura enorme e circular. Mesmo coberta pela vegetação, era inconfundível. Uma tenda de circo. Mas não era um circo comum. Esta tenda parecia ter sido engolida pela floresta há muito tempo, as cores outrora vibrantes agora desbotadas e manchadas pelo tempo. O urso olhou para Tiago mais uma vez, seus olhos cheios de uma tristeza que parecia impossivelmente humana. Então, com um grunhido suave, o animal avançou em direção à tenda abandonada. Tiago ficou paralisado por um momento, lutando para processar o que estava vendo. Um circo abandonado no meio da floresta. Como isso era possível? E por que o urso o havia trazido até aqui? Com o coração batendo forte no peito, Tiago deu um passo à frente. Ele sabia que estava prestes a descobrir algo que mudaria sua vida para sempre. O que quer que estivesse esperando por ele dentro daquela tenda misteriosa, ele sabia que não havia volta. Respirando fundo para acalmar seus nervos, Tiago seguiu o urso em direção à entrada da tenda. A lona rasgada balançava suavemente com a brisa, como se convidasse ou alertasse os visitantes. Com uma última olhada para a floresta que conhecia tão bem, Tiago afastou o tecido desgastado e entrou no mundo esquecido do circo abandonado. O que ele viu dentro da tenda fez seu sangue gelar. Jaulas. Dezenas delas, enferrujadas e cobertas de musgo, mas inconfundivelmente jaulas. E dentro delas, para seu horror, Tiago viu movimento. Olhos brilhantes o observavam da escuridão, alguns curiosos, outros temerosos. Animais. Sobreviventes de um espetáculo há muito esquecido. Presos em um limbo entre dois mundos, Tiago sentiu uma onda de náusea e raiva. Como isso podia existir aqui, bem debaixo de seu nariz? Por quanto tempo esses animais haviam sofrido, esquecidos e abandonados? O urso que o havia guiado até ali agora se sentou perto de uma das jaulas maiores, seus olhos implorando por ajuda. Tiago entendeu então por que havia sido trazido até ali. Ele era a esperança desses animais, sua única chance de liberdade e uma vida digna. Com determinação renovada, Tiago tirou o celular do bolso. Milagrosamente, havia sinal. Suas mãos tremiam enquanto ele discava o número de emergência. Enquanto esperava a conexão, seus olhos percorreram o local, absorvendo cada detalhe dessa cena surreal. Foi então que ele notou algo estranho no chão da arena central. Símbolos, desenhos intrincados que pareciam brilhar suavemente na penumbra. Tiago deu um passo em direção a eles, fascinado. Mas antes que pudesse investigar mais, uma voz do outro lado da linha o trouxe de volta à realidade. Emergência! Qual é a sua situação? Tiago respirou fundo. Ele sabia que o que estava prestes a dizer soaria loucura. Mas também sabia que era o começo de algo muito maior do que ele poderia imaginar. Preciso de ajuda, ele disse, sua voz firme apesar do turbilhão de emoções. Encontrei um circo abandonado na floresta. Há animais aqui, dezenas deles. Eles precisam de resgate imediato. Enquanto dava as coordenadas e mais detalhes à atendente,
Tiago não podia deixar de olhar para o urso que o havia guiado até ali. O animal o observava com uma inteligência que desafiava a compreensão. Tiago sabia que sua vida havia mudado para sempre. O amanhecer traria não apenas o resgate desses animais, mas o início de uma jornada que ele mal podia imaginar. Uma jornada que o levaria a questionar tudo o que pensava saber sobre o mundo natural, sobre a relação entre humanos e animais, e sobre os mistérios que a floresta ainda guardava. Enquanto a luz do dia começava a se infiltrar pelas frestas da velha tenda, iluminando os rostos esperançosos dos animais nas jaulas, Tiago fez uma promessa silenciosa. Ele não descansaria até que cada um desses seres estivesse livre e seguro. E mais do que isso, ele desvendaria o mistério por trás desse lugar, dos símbolos no chão e da incrível inteligência do urso que o havia guiado. O som de sirenes ao longe quebrou o silêncio da floresta, anunciando a chegada das equipes de resgate. Tiago, que havia passado as últimas horas tentando acalmar os animais e investigar o estranho circo abandonado, sentiu uma onda de alívio percorrer seu corpo. A ajuda finalmente estava chegando. Enquanto aguardava, Tiago não conseguia tirar os olhos dos símbolos misteriosos no chão da arena. Eles pareciam pulsar com uma energia própria, como se estivessem vivos. Intrigado, ele se aproximou para examiná-los mais de perto. Os desenhos formavam padrões complexos que lembravam constelações. Estrelas, planetas e formas geométricas se entrelaçavam em uma dança silenciosa. Tiago estava tão absorto em sua contemplação que quase não percebeu quando o primeiro veículo de resgate chegou. "Senhor! Senhor!" Uma voz o chamou, trazendo-o de volta à realidade. Um jovem paramédico o olhava com preocupação. "O senhor está bem? Precisa de atendimento médico?" Tiago balançou a cabeça, tentando organizar seus pensamentos. "Não, estou bem. Os animais... Precisamos ajudar os animais primeiro." Nos minutos seguintes, o circo abandonado se transformou em um frenesi de atividade. Veterinários, biólogos e especialistas em resgate de animais invadiram o local, trabalhando incansavelmente para libertar e avaliar cada criatura. Tiago observava tudo com um misto de alívio e fascinação. Cada jaula aberta, cada animal resgatado, era uma pequena vitória. Mas sua mente continuava voltando para os símbolos no chão e para o urso que o havia guiado até ali. Foi então que ele notou algo estranho. À medida que os animais eram libertados, os símbolos no chão pareciam brilhar mais intensamente. Era como se respondessem à energia da libertação, pulsando em sincronia com cada jaula aberta. Tiago olhou ao redor, tentando ver se mais alguém havia notado o fenômeno. Mas todos estavam ocupados demais com o resgate para prestar atenção no chão da arena. De repente, um rugido familiar chamou sua atenção. O urso que o havia guiado estava de pé na entrada da tenda, observando a cena com o que Tiago só podia descrever como satisfação. Seus olhares se cruzaram e Tiago sentiu novamente aquela conexão inexplicável. Movido por um impulso que não conseguia explicar, Tiago se aproximou do urso. Para sua surpresa, o animal não recuou. Pelo contrário, inclinou a cabeça ligeiramente, como se o convidasse a se aproximar mais. "O que está acontecendo aqui?" Tiago murmurou, mais para si mesmo do que para o urso. "O que são esses símbolos? Por que você me trouxe aqui?" Como resposta, o urso se virou e começou a caminhar para fora da tenda. Tiago, sem hesitar, o seguiu. Eles se afastaram um pouco do burburinho do resgate, entrando em uma pequena clareira próxima. Ali, sob a luz filtrada pelas folhas das árvores, o urso parou e se sentou. Seus olhos profundos e expressivos fixaram-se em Tiago com uma intensidade que o fez estremecer. Então, algo extraordinário aconteceu. O ar ao redor deles pareceu vibrar, e Tiago sentiu uma presença que não conseguia explicar. Era como se a própria floresta estivesse ganhando vida, se tornando consciente. Uma voz que parecia vir de todos os lugares e de lugar nenhum ao mesmo tempo, ecoou em sua mente. "Tiago, guardião da floresta, você foi escolhido." Tiago cambaleou para trás, chocado. Ele olhou para o urso, que permanecia impassível, como se aquilo fosse perfeitamente normal. "Escolhido para quê?"
Tiago perguntou, sua voz tremendo ligeiramente. A resposta veio como um sussurro do vento. Para ser a ponte entre dois mundos que há muito tempo se separaram. O mundo dos homens e o mundo da natureza. Tiago sentiu sua cabeça girar. Isso não podia ser real. Ele devia estar sonhando, ou talvez o estresse do dia tivesse finalmente o feito enlouquecer. Mas a voz continuou. O circo que você encontrou não é apenas um lugar de sofrimento. É um portal. Um ponto de conexão entre realidades. Os símbolos que você viu são a chave para abrir essa porta. Milhares de perguntas inundaram a mente de Tiago, mas antes que ele pudesse articular qualquer uma delas, a voz falou novamente. Seu coração puro e sua conexão com a natureza o tornaram capaz de ouvir nosso chamado. Agora você tem uma escolha a fazer. Você pode ignorar o que viu e ouviu hoje, voltar para sua vida normal e esquecer tudo isso. Ou pode aceitar sua missão e ajudar a restaurar o equilíbrio entre os mundos. Tiago ficou em silêncio, por um longo momento, tentando processar tudo o que estava acontecendo. Parte dele queria fugir, voltar para a segurança e a simplicidade de sua vida anterior. Mas outra parte, uma parte que crescia a cada segundo, sabia que não podia ignorar isso. Ele olhou para o urso que o observava pacientemente. Então, com uma voz firme que o surpreendeu, Tiago respondeu. Eu aceito. O que devo fazer? A floresta ao seu redor pareceu suspirar de alívio. A voz falou uma última vez. Retorne ao circo. Quando o último animal for libertado, os símbolos se revelarão completamente. Siga-os. Eles o guiarão para o próximo passo de sua jornada. Com essas palavras, a presença se dissipou. O ar voltou ao normal e Tiago se viu sozinho na clareira com o urso. O animal se levantou, deu uma última olhada significativa para Tiago e desapareceu na floresta. Tiago ficou ali por alguns minutos, tentando assimilar tudo o que havia acontecido. Quando finalmente se recompôs, ele respirou fundo e começou a caminhar de volta para o circo. Ao chegar, viu que o resgate estava quase concluído. Os últimos animais estavam sendo cuidadosamente removidos de suas jaulas e levados para tratamento. Tiago observou tudo com novos olhos, ciente agora do significado mais profundo por trás daquele resgate. Conforme o último animal foi libertado, um majestoso tigre siberiano, Tiago sentiu uma mudança no ar. Os símbolos no chão da arena começaram a brilhar intensamente, suas linhas se movendo e se reconfigurando como se tivessem vida própria. Fascinado, Tiago se aproximou do centro da arena. Os símbolos agora formavam um padrão claro, uma espiral que parecia se estender infinitamente para dentro do chão. Sem hesitar, Tiago deu um passo em direção ao centro da espiral. No momento em que seu pé tocou o primeiro símbolo, uma luz intensa irrompeu do chão, envolvendo-o completamente. Tiago sentiu como se estivesse flutuando, suspenso entre realidades. Visões começaram a passar diante de seus olhos. Florestas exuberantes, cidades futuristas integradas perfeitamente à natureza, animais e humanos convivendo em harmonia. Ele viu um mundo onde a barreira entre o reino animal e o humano havia se dissolvido. Um mundo onde a comunicação entre espécies era possível, onde o respeito mútuo e a compreensão reinavam. Mas também viu os desafios. A resistência daqueles que temiam a mudança, os obstáculos que precisariam ser superados, o longo caminho que ainda precisava ser percorrido. Quando a luz finalmente se dissipou, Tiago se viu de volta à arena do circo. Mas algo havia mudado. Ele podia sentir uma energia nova fluindo através dele, uma conexão mais profunda com o mundo ao seu redor. Olhando ao redor, Tiago viu que as equipes de resgate continuavam seu trabalho, aparentemente alheias ao que acabara de acontecer. Para eles, apenas alguns segundos haviam se passado. Tiago sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Ele havia sido escolhido para uma missão maior do que jamais poderia ter imaginado. Uma missão que o levaria a explorar os limites entre mundos, a desafiar o que pensava saber sobre a realidade. Enquanto caminhava para fora da tenda do circo, Tiago sentiu uma mistura de excitação e apreensão. O que viria a seguir? Que desafios o aguardavam?
Como ele poderia cumprir essa missão aparentemente impossível? Mas uma coisa ele sabia com certeza. Não estava sozinho nessa jornada. A floresta, os animais e forças que ele ainda não compreendia totalmente estavam ao seu lado. Com um último olhar para o circo que havia mudado sua vida, Tiago caminhou de volta para a floresta. O sol começava a se pôr, pintando o céu de tons dourados e rosa. Um novo dia estava chegando, e com ele, o início de uma aventura que transcenderia os limites do que Tiago acreditava ser possível. Os dias que se seguiram ao resgate no circo abandonado foram um turbilhão para Tiago. As autoridades locais, a mídia e organizações de proteção aos animais invadiram a pequena cidade próxima à floresta, todos ansiosos por informações sobre o incrível achado. Tiago, no entanto, manteve-se discreto. Ele forneceu às autoridades todas as informações que pôde sobre o resgate, mas guardou para si os eventos extraordinários que havia experimentado. Quem acreditaria nele se contasse sobre vozes misteriosas e visões de outros mundos? Uma semana após o incidente, Tiago finalmente conseguiu um momento de paz. Sentado na varanda de seu chalé, ele observava o pôr do sol, sua mente repleta de perguntas sem resposta. O que significavam aquelas visões? Como ele poderia ser uma ponte entre mundos? Foi então que notou algo estranho. Um brilho suave emanava da borda da floresta, pulsando como um coração distante. Intrigado, Tiago se levantou e caminhou em direção à luz. À medida que se aproximava, o brilho ficava mais intenso. Tiago sentiu um formigamento familiar percorrer seu corpo, semelhante ao que experimentara no circo. Quando finalmente chegou à fonte da luz, ele ficou boquiaberto. Diante dele, um pequeno círculo de cogumelos brilhava com uma luz etérea. No centro do círculo, os mesmos símbolos que vira no chão do circo dançavam no ar, como se fossem feitos de partículas de luz. "Bem-vindo, Tiago", uma voz suave ecoou em sua mente. Era a mesma voz da floresta que ele ouvira antes. "Está pronto para começar sua jornada?" Tiago hesitou por um momento. Parte dele ainda lutava para acreditar que tudo isso era real. Mas outra parte, a parte que havia sido tocada pela magia do circo abandonado, sabia que não havia volta. "Estou pronto", ele respondeu, sua voz mais firme do que esperava. No instante em que pronunciou essas palavras, os símbolos luminosos começaram a girar rapidamente, formando um vórtice de luz. Tiago sentiu-se sendo puxado para dentro dele, não fisicamente, mas como se sua consciência estivesse sendo transportada. Quando a sensação de movimento parou, Tiago abriu os olhos, ele não se lembrava de tê-los fechado, e se viu em um lugar completamente diferente. Estava em uma clareira vasta, cercada por árvores tão altas que suas copas se perdiam nas nuvens. O ar era mais denso, carregado de aromas que ele nunca havia sentido antes. E os sons? Era como se a própria floresta estivesse cantando uma melodia antiga e misteriosa. "Onde estou?" Tiago murmurou maravilhado. "Este é o reino intermediário", a voz respondeu, agora parecendo vir de todos os lugares ao mesmo tempo. "Um lugar entre o mundo dos humanos e o mundo natural puro. Aqui, as barreiras entre espécies se dissolvem e a verdadeira comunicação é possível." Como que para ilustrar esse ponto, um grupo de animais emergiu da floresta ao redor. Tiago viu cervos, lobos, ursos e até criaturas que ele não reconhecia. Mas o mais surpreendente era que todos eles pareciam estar em perfeita harmonia uns com os outros. Um lobo se aproximou de Tiago, seus olhos brilhando com uma inteligência que ia além do instinto animal. Para o espanto de Tiago, quando o lobo abriu a boca, ele ouviu palavras claras em sua mente. "Bem-vindo, guardião. Há muito esperávamos por sua chegada." Tiago cambaleou para trás, chocado. Eu posso entender você." O lobo inclinou a cabeça, num gesto quase humano. "Aqui no reino intermediário, todas as barreiras caem. Somos todos filhos da mesma terra, afinal." Outros animais se aproximaram, cada um compartilhando palavras de boas-vindas e gratidão. Tiago sentia sua mente expandir a cada novo encontro, absorvendo uma sabedoria antiga que parecia estar enterrada em algum lugar profundo de sua alma. "Por que estou aqui?" Tiago finalmente perguntou,
olhando ao redor da clareira mágica. Um cervo majestoso deu um passo à frente. Sua voz era suave como uma brisa de verão. Você foi escolhido, Tiago, para ajudar a restaurar o equilíbrio entre nossos mundos. Houve um tempo em que humanos e animais viviam em harmonia, compartilhando conhecimento e respeito mútuo. Mas com o passar dos séculos, essa conexão foi perdida. O urso que havia guiado Tiago ao circo apareceu então, completando o pensamento do cervo. O circo que você encontrou era um resquício de uma era antiga, quando portais entre os mundos eram mais comuns, mas foi corrompido pela ganância e crueldade dos homens. Ao libertar aqueles animais, você reativou a magia adormecida do lugar. Tiago absorvia cada palavra, sentindo o peso da responsabilidade que estava sendo colocada sobre seus ombros. Mas o que posso fazer? Sou apenas um homem. A voz da floresta respondeu: Você é mais do que apenas um homem, Tiago. Você é um guardião, um ponte viva entre os mundos. Sua tarefa é reaprender os antigos caminhos de comunicação com a natureza e ensinar outros a fazer o mesmo. Como? Tiago perguntou, sua mente girando com as possibilidades. Começaremos seu treinamento aqui, no reino intermediário, o lobo explicou. Você aprenderá a linguagem dos animais, das plantas, até mesmo das pedras e do vento. Aprenderá a ver além do véu que separa os mundos e a caminhar entre eles. O cervo acrescentou: Mas lembre-se, Tiago, com grande poder vem grande responsabilidade. O conhecimento que você adquirir aqui não deve ser usado para ganho pessoal ou para subjugar a natureza. Seu papel é de guardião e professor, não de conquistador. Tiago assentiu solenemente. Eu entendo. Farei o meu melhor para honrar essa confiança. À medida que ele falava, a clareira começou a mudar. Árvores se moveram, formando um círculo perfeito. No centro, surgiu uma pequena fonte de água cristalina. Este será seu primeiro teste, a voz da floresta anunciou. Beba da fonte do conhecimento. Ela abrirá sua mente para as verdades ocultas do mundo natural. Com o coração acelerado, Tiago se aproximou da fonte. Ele podia ver reflexos de mundos distantes dançando na superfície da água. Curvando-se, ele pegou um pouco de água em suas mãos e bebeu. No instante em que a água tocou seus lábios, Tiago sentiu uma explosão de sensações. Era como se cada gota contivesse os segredos de 1000 florestas, os sussurros de incontáveis criaturas, a sabedoria acumulada ao longo de eras. Imagens inundaram sua mente, antigas civilizações que viviam em harmonia com a natureza, rituais sagrados realizados em clareiras como esta, guardiões do passado caminhando entre os mundos. Ele viu os danos causados pela desconexão entre humanos e natureza, mas também vislumbrou um futuro de esperança, onde a harmonia poderia ser restaurada. Quando a torrente de visões finalmente cessou, Tiago caiu de joelhos, ofegante. Ele olhou para suas mãos e percebeu que podia ver a energia fluindo através delas, conectando-o a tudo ao seu redor. O que aconteceu comigo? Ele perguntou, sua voz tremendo ligeiramente. O urso se aproximou, seus olhos cheios de compreensão. Você deu o primeiro passo em sua jornada, Tiago. A água da fonte abriu seus sentidos para as energias do mundo natural. Agora você pode ver e sentir as conexões que sempre existiram, mas que estavam ocultas aos olhos humanos. Tiago se levantou lentamente, sentindo-se ao mesmo tempo exausto e mais vivo do que nunca. Ele olhou ao redor da clareira com novos olhos, maravilhando-se com a teia de energia que conectava todas as coisas vivas. Isso é incrível, ele sussurrou. E isso é apenas o começo, o lobo disse, um toque de diversão em sua voz mental. Seu treinamento real começa agora. Nos dias, ou seriam semanas, o tempo parecia fluir de forma diferente no reino intermediário, que se seguiram, Tiago mergulhou em um intenso aprendizado. Ele aprendeu a linguagem silenciosa das árvores, o código secreto das flores, os padrões de migração escritos nas estrelas. Os animais foram seus professores pacientes, cada um compartilhando sua sabedoria única. O lobo ensinou-lhe sobre comunidade e liderança. O cervo mostrou-lhe como encontrar paz interior, mesmo em tempos de perigo.
O urso compartilhou segredos de força e cura, mas o mais importante, Tiago aprendeu a ver o mundo com novos olhos. Ele começou a entender que tudo estava conectado, que cada ação tinha consequências que se estendiam muito além do imediato e do visível. À medida que seu treinamento avançava, Tiago sentia-se mudando não apenas mentalmente, mas fisicamente. Sua conexão com a natureza se manifestava de formas tangíveis. Ele podia sentir o pulso da terra sob seus pés, ouvir o sussurro do vento como se fosse uma língua familiar. Um dia, enquanto meditava à beira de um riacho cristalino, Tiago teve uma epifania. Ele finalmente entendeu seu papel verdadeiro como guardião. Não era apenas sobre proteger a natureza ou ensinar outros a respeitá-la. Era sobre restaurar o equilíbrio perdido, reconectar os fios quebrados que uma vez uniram todos os seres vivos em uma tapeçaria cósmica de existência compartilhada. Com essa compreensão, veio um senso renovado de propósito. Tiago sabia que seu tempo no reino intermediário estava chegando ao fim. Em breve, ele teria que retornar ao mundo dos homens e começar sua verdadeira missão. Enquanto o sol se punha naquele dia mágico, pintando o céu com cores que desafiavam a descrição, Tiago sentiu uma presença familiar se aproximar. Era a voz da floresta, agora tão clara para ele quanto o canto dos pássaros. "Você está pronto, Tiago", a voz disse, carregada de orgulho e esperança. "É hora de voltar e começar sua jornada como guardião. Lembre-se, você nunca estará sozinho. A sabedoria que adquiriu aqui sempre estará com você, e nós estaremos sempre ao seu alcance." Tiago assentiu, sentindo uma mistura de excitação e apreensão. Ele sabia que o caminho à frente seria desafiador, mas também sabia que estava preparado para enfrentá-lo. Quando ele se levantou pronto para partir, todos os animais que o haviam ensinado se reuniram ao seu redor. Cada um ofereceu uma última palavra de sabedoria ou encorajamento. O urso foi o último a se despedir. "Lembre-se, Tiago, a verdadeira força vem da gentileza e da compreensão. Use seu conhecimento para unir, não para dividir." Com um último olhar para o reino intermediário, Tiago fechou os olhos e sentiu-se sendo puxado de volta para seu próprio mundo. Quando os abriu novamente, estava de volta à borda da floresta perto de seu chalé. O círculo de cogumelos brilhantes havia desaparecido, mas Tiago podia sentir que algo fundamental havia mudado. O mundo ao seu redor parecia mais vivo, mais vibrante. E ele sabia que sua verdadeira jornada estava apenas começando. O sol mal havia nascido quando Tiago abriu os olhos. Por um momento, ele ficou deitado em sua cama, tentando processar tudo o que havia acontecido. Será que seu tempo no reino intermediário tinha sido apenas um sonho extraordinariamente vívido? Mas quando se levantou e olhou pela janela, Tiago soube que tudo havia sido real. O mundo parecia diferente agora. As cores eram mais vibrantes, os sons mais nítidos. Ele podia sentir a energia pulsando através das árvores, o sussurro da grama sob seus pés, mesmo estando dentro de casa. E agora? Tiago murmurou para si mesmo, sentindo o peso da responsabilidade que carregava. Como se respondendo à sua pergunta, um vento suave entrou pela janela, trazendo consigo o aroma de flores silvestres e uma mensagem. Tiago fechou os olhos, deixando que as palavras se formassem em sua mente. "Comece pequeno, guardião. Uma semente plantada hoje pode se tornar uma floresta amanhã." Tiago sorriu, grato pela orientação. Ele sabia o que precisava fazer. Nas semanas que se seguiram, Tiago começou a implementar mudanças sutis em sua rotina e em sua interação com a comunidade local. Ele iniciou um programa de educação ambiental na escola da cidade, ensinando as crianças sobre a importância da conservação e o respeito pela natureza. Suas aulas eram diferentes de tudo que as crianças já haviam experimentado. Tiago as levava para caminhadas na floresta, mostrando-lhes como ouvir o sussurro das árvores e entender os padrões de comportamento dos animais. As crianças ficavam fascinadas e logo começaram a ver a natureza com novos olhos. Um dia, durante uma dessas aulas ao ar livre, algo extraordinário aconteceu.
Uma pequena menina chamada Luana, conhecida por ser extremamente tímida, de repente parou e apontou para um arbusto próximo. Senhor Tiago, ela disse, sua voz mal passando de um sussurro, o passarinho está pedindo ajuda. Tiago olhou na direção que Luana apontava e viu um pequeno ninho caído no chão. Um filhote de sabiá piava desesperadamente. Com um sorriso gentil, ele se ajoelhou ao lado de Luana. Como você sabe que ele está pedindo ajuda, Luana? A menina franziu a testa confusa. Eu só sei. Posso ouvir na minha cabeça. O coração de Tiago acelerou. Seria possível que Luana também tivesse o dom? Ele observou enquanto a menina, com cuidado infinito, pegava o ninho e o recolocava no galho de onde havia caído. O filhote imediatamente se acalmou. Esse incidente foi apenas o primeiro de muitos. À medida que Tiago continuava seu trabalho, ele começou a notar mudanças sutis na comunidade. As pessoas pareciam mais conscientes de seu entorno, mais respeitosas com a natureza. Alguns até relatavam experiências estranhas, ouvir vozes no vento, sentir emoções vindas das árvores. Tiago sabia que estava no caminho certo, mas também sabia que enfrentaria desafios, e eles não demoraram a aparecer. Uma manhã, Tiago foi surpreendido por uma multidão agitada em frente à prefeitura. No centro da confusão estava o prefeito, um homem corpulento chamado Augusto, conhecido por priorizar o desenvolvimento econômico acima de tudo. Silêncio, pessoal! Augusto gritou, sua voz ecoando pela praça. Eu sei que alguns de vocês têm preocupações, mas esse projeto de mineração é exatamente o que nossa cidade precisa. Empregos, desenvolvimento, progresso. Tiago sentiu seu coração afundar. Mineração? Na floresta? Ele sabia que tinha que intervir, mas como fazê-lo sem revelar seus novos poderes? Respirando fundo, Tiago se adiantou. Senhor prefeito, ele chamou, sua voz calma, mas firme. Posso fazer uma pergunta? Augusto se virou, franzindo a testa ao ver Tiago. O homem da floresta, como alguns o chamavam, tinha se tornado uma figura controversa nos últimos meses. Fale, Tiago, o prefeito disse, mal escondendo sua irritação. O senhor considerou o impacto ambiental desse projeto? A floresta é o coração de nossa comunidade, nosso maior tesouro. Augusto riu, um som sem humor. Tesouro? A floresta só tem valor quando podemos usá-la, Tiago. Não podemos ficar parados no tempo por causa de algumas árvores e bichos. A multidão murmurou, dividida. Tiago podia sentir o medo e a incerteza emanando das pessoas, mas também sentia algo mais, uma conexão profunda com a terra sob seus pés, com as árvores ao redor da praça. E ele sabia que tinha que fazer algo drástico. E se eu pudesse mostrar a todos vocês o verdadeiro valor da floresta? Tiago disse, sua voz carregada de uma autoridade que surpreendeu até a ele mesmo. Antes que alguém pudesse responder, Tiago fechou os olhos e se concentrou. Ele alcançou com sua mente, tocando a energia vital de cada árvore, cada folha, cada criatura ao redor. E então, gentilmente, ele compartilhou essa conexão com todos os presentes. Por um momento, nada aconteceu. Então, um por um, as pessoas na multidão começaram a arfar e olhar ao redor com espanto. Tiago podia sentir suas mentes se abrindo, experimentando pela primeira vez a verdadeira consciência da natureza. O prefeito Augusto cambaleou, seus olhos arregalados. O que é isso? Ele sussurrou. Tiago abriu os olhos, observando as expressões maravilhadas ao seu redor. Isso, meus amigos, é o verdadeiro tesouro de nossa floresta. A vida, a consciência, a interconexão de todas as coisas. Por vários minutos ninguém falou. As pessoas estavam absortas na experiência, sentindo pela primeira vez a pulsação da vida ao seu redor. Finalmente, uma voz quebrou o silêncio. Era Luana, a menina tímida da aula de Tiago. É como música, ela disse suavemente. Tudo está cantando junto. Suas palavras pareceram quebrar o encanto. As pessoas começaram a se mexer, a falar umas com as outras em vozes excitadas e confusas. O prefeito Augusto parecia ter envelhecido 10 anos em poucos minutos. Ele olhou para Tiago, sua expressão uma mistura de medo e admiração. Como você fez isso?
Tiago sorriu gentilmente. Eu apenas mostrei o que sempre esteve aqui, senhor prefeito. A questão é, o que faremos com esse conhecimento? Nos dias que se seguiram, a cidade fervilhava com discussões. O projeto de mineração foi temporariamente suspenso e um comitê foi formado para explorar alternativas de desenvolvimento sustentável. Tiago sabia que tinha dado apenas o primeiro passo em uma longa jornada. Havia muito trabalho a ser feito, muitas mentes a serem abertas, muitos corações a serem tocados. Mas pela primeira vez, desde que retornara do reino intermediário, ele sentiu verdadeira esperança. À noite, sentado na varanda de seu chalé, Tiago olhou para as estrelas. Ele podia sentir a presença dos seres do reino intermediário, observando e guiando silenciosamente. Obrigado, ele sussurrou para o vento. E enquanto a brisa noturna acariciava seu rosto, Tiago jurou continuar sua missão, não importa o quão difícil fosse. Ele era o guardião agora, a ponte entre os mundos. E com cada pequena vitória, cada mente aberta, cada coração tocado, ele sabia que estava um passo mais perto de restaurar o equilíbrio perdido há tanto tempo. Os meses que se seguiram trouxeram mudanças significativas para a pequena cidade na borda da floresta. O evento na praça, que ficou conhecido como o Despertar, havia sacudido a comunidade até seu âmago. As pessoas começaram a olhar para o mundo ao seu redor com novos olhos, mais conscientes da vida pulsante que os cercava. Tiago, agora reconhecido como uma figura de sabedoria e respeito, encontrou-se no centro dessas mudanças. Seu programa de educação ambiental expandiu-se rapidamente, atraindo não apenas crianças, mas também adultos ansiosos por aprender mais sobre a conexão profunda que haviam experimentado naquele dia fatídico. Uma tarde, enquanto conduzia uma aula ao ar livre para um grupo misto de crianças e adultos, Tiago notou uma figura familiar se aproximando. Era o prefeito Augusto, seu rosto uma máscara de preocupação e curiosidade. Tiago, o prefeito chamou, sua voz hesitante. Posso falar com você um momento? Tiago assentiu, pedindo a seus alunos que continuassem suas observações da natureza. Ele se afastou com Augusto, curioso sobre o que o homem poderia querer. Estou confuso, Augusto admitiu, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Desde aquele dia na praça tenho sentido coisas que não consigo explicar. É como se a própria cidade estivesse viva, respirando. Isso é loucura? Tiago sorriu gentilmente. Não é loucura, Augusto. É o despertar de uma consciência que sempre esteve aí, apenas adormecida. O que você está sentindo é a verdadeira essência de nosso lar. O prefeito ficou em silêncio por um momento, absorvendo as palavras. Mas e quanto ao progresso? Ao desenvolvimento? Nossa cidade ainda precisa crescer, prosperar. Progresso e harmonia com a natureza não são mutuamente exclusivos, Tiago respondeu. Na verdade, quando trabalhamos em sintonia com o mundo natural, descobrimos soluções que beneficiam a todos. Essa conversa marcou o início de uma nova era para a cidade. Sob a orientação de Tiago e com o apoio relutante, mas crescente do prefeito Augusto, a comunidade começou a explorar formas de desenvolvimento sustentável que respeitassem e até mesmo ampliassem sua conexão com a natureza. O antigo projeto de mineração foi completamente abandonado. Em seu lugar, surgiram iniciativas de ecoturismo, agricultura orgânica e pesquisa em tecnologias verdes. A cidade começou a atrair atenção positiva de todo o país, tornando-se um modelo de como o progresso poderia coexistir harmoniosamente com a preservação ambiental. Mas nem tudo eram flores. À medida que a influência de Tiago crescia, também crescia a resistência de alguns setores da sociedade. Alguns o viam como uma ameaça ao modo de vida tradicional. Outros, mais perigosamente, começaram a suspeitar que havia algo sobrenatural em suas habilidades. Uma noite, enquanto caminhava de volta para seu chalé após uma reunião na prefeitura, Tiago sentiu uma presença hostil nas sombras. Antes que pudesse reagir, 3 figuras encapuzadas saltaram à sua frente. Chegou a hora de você ir embora, feiticeiro. Um deles rosnou, brandindo um pedaço de madeira. Tiago permaneceu calmo,
sentindo a energia da floresta ao seu redor. Ele sabia que poderia facilmente subjugar seus agressores usando seus poderes, mas também sabia que isso apenas alimentaria o medo e a desconfiança. Em vez disso, ele fechou os olhos e respirou fundo. Suavemente, ele estendeu sua consciência, tocando as mentes dos homens à sua frente. Não para controlá-los, mas para mostrar-lhes o que ele via, a beleza interconectada do mundo, a dança da vida que o cercava. Os homens congelaram, seus olhos se arregalando com espanto. O pedaço de madeira caiu da mão do líder, atingindo o chão com um baque surdo. O que é isso? Um deles sussurrou, sua voz tremendo. Isso é o mundo como ele realmente é. Tiago respondeu suavemente. A verdade que sempre esteve aí, esperando para ser descoberta. Lentamente os homens recuaram, confusos e abalados. Tiago sabia que eles precisariam de tempo para processar o que haviam experimentado, mas uma semente havia sido plantada. Esse incidente, embora perturbador, serviu para fortalecer a determinação de Tiago. Ele percebeu que seu trabalho ia além de simplesmente ensinar sobre a natureza. Era sobre curar as feridas profundas que separavam a humanidade do mundo natural. Nas semanas que se seguiram, Tiago intensificou seus esforços. Ele organizou eventos comunitários que combinavam práticas tradicionais com novos insights sobre a consciência da natureza. Festas de plantio se tornaram cerimônias de conexão com a terra. Colheitas eram celebradas com rituais que honravam o ciclo da vida. Lentamente, mas de forma constante, a cidade começou a mudar. As pessoas começaram a cuidar mais de seus jardins, a tratar os animais com mais respeito, a pensar duas vezes antes de desperdiçar recursos naturais. Mas a mudança mais profunda ocorreu nas crianças. Aquelas que haviam participado das aulas de Tiago desde o início começaram a demonstrar habilidades surpreendentes. Luana, a menina tímida que primeiro mostrou sinais de uma conexão especial com a natureza, agora podia se comunicar facilmente com animais e plantas. Outros jovens mostraram talentos para curar usando energias naturais, prever mudanças climáticas ou até mesmo influenciar o crescimento das plantas. Tiago observava com uma mistura de orgulho e apreensão, sabendo que esses jovens seriam os verdadeiros agentes de mudança no futuro. Um dia, enquanto caminhava pela floresta com um grupo desses jovens talentosos, Tiago sentiu uma familiar presença se aproximando. O velho urso que o havia guiado para o circo abandonado tantos meses atrás emergiu das sombras. As crianças ficaram paralisadas, uma mistura de medo e admiração em seus rostos. Mas Tiago sorriu, sabendo que este momento era importante. Não tenham medo, ele disse suavemente. Este é um velho amigo, um mensageiro entre os mundos. O urso se aproximou, seus olhos sábios examinando cada criança. Então, para o espanto de todos, ele falou, não com palavras, mas com pensamentos que ecoaram nas mentes de todos. O equilíbrio está sendo restaurado, o urso disse, mas o caminho à frente ainda é longo. Vocês, jovens guardiões, têm um papel crucial a desempenhar. As crianças olharam para Tiago, seus olhos arregalados com a maravilha do momento. Ele assentiu encorajadoramente. O que devemos fazer? Luana perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. O urso voltou seu olhar para ela. Aprendam, cresçam, espalhem o que sabem. A harmonia entre os mundos depende de corações abertos e mentes despertas. Com essas palavras, o urso se virou e desapareceu na floresta, deixando para trás um grupo de crianças transformadas e um Tiago profundamente emocionado. Naquela noite, sentado em sua varanda e refletindo sobre os eventos do dia, Tiago sentiu uma onda de esperança o invadir. O caminho à frente ainda era longo e cheio de desafios, mas ele não estava mais sozinho. Uma nova geração de guardiões estava surgindo, pronta para carregar a tocha da harmonia entre humanidade e natureza. Enquanto as estrelas brilhavam acima e os sons noturnos da floresta o envolviam, Tiago fez uma promessa silenciosa. Ele continuaria a ensinar, a guiar, a inspirar, e um dia talvez o sonho de um mundo verdadeiramente em equilíbrio se tornaria realidade. O tempo passou, e com ele a pequena cidade na borda da floresta,
floresceu de maneiras que ninguém poderia ter previsto. O que começou como uma mudança local estava agora se espalhando como ondas em um lago, tocando comunidades vizinhas e atraindo a atenção de pessoas de todo o país. Tiago, agora com fios grisalhos salpicando seus cabelos escuros, observava com uma mistura de orgulho e preocupação enquanto sua cidade se tornava um farol de esperança para um mundo em busca de equilíbrio. Turistas, estudiosos e curiosos chegavam diariamente, ansiosos para experimentar o que muitos chamavam de o milagre da floresta. Em uma manhã ensolarada de primavera, Tiago caminhava pela praça principal, agora um exuberante jardim comunitário, quando foi abordado por uma mulher de meia-idade com olhos perspicazes e um bloco de notas na mão. "Senhor Tiago?", ela perguntou, estendendo a mão. "Sou Mariana Silva, repórter do Jornal Nacional. Gostaria de conversar com você sobre as mudanças extraordinárias que ocorreram aqui nos últimos anos." Tiago sorriu, mas seus olhos revelavam uma cautela sutil. Ele sabia que a atenção da mídia era uma faca de dois gumes. Podia espalhar a mensagem de harmonia, mas também atrair o tipo errado de atenção. "Claro, Mariana", ele respondeu, gesticulando para um banco próximo. "O que gostaria de saber?" A entrevista durou horas, com Mariana fazendo perguntas incisivas sobre tudo, desde as políticas ambientais inovadoras da cidade até os rumores de habilidades especiais que algumas crianças pareciam estar desenvolvendo. Tiago respondeu com cuidado, enfatizando os aspectos práticos das mudanças: a agricultura sustentável, o ecoturismo, os programas educacionais, enquanto sutilmente desviava das perguntas mais sensíveis sobre os eventos inexplicáveis que ocasionalmente ocorriam. Quando Mariana finalmente guardou seu bloco de notas, seus olhos brilhavam com uma mistura de admiração e ceticismo. "Sabe, Sr. Tiago, vim aqui esperando encontrar uma história sobre uma pequena cidade que deu sorte. Mas o que encontrei, bem, é algo muito maior, não é?" Tiago assentiu lentamente. "A verdadeira mudança, Mariana, começa nos corações e mentes das pessoas. O que você vê aqui é apenas o reflexo externo de uma transformação muito mais profunda." Após a partida da repórter, Tiago sentiu uma familiar inquietação. Ele sabia que a história de Mariana, quando publicada, traria ainda mais atenção para sua comunidade. Era hora de se preparar para o próximo passo de sua jornada. Naquela noite, Tiago convocou uma reunião especial. No centro da floresta, em uma clareira iluminada por lanternas suaves, reuniram-se os membros mais próximos de seu círculo. Luana, agora uma jovem mulher radiante com um dom extraordinário para a cura. João, um adolescente que podia prever mudanças climáticas com precisão assombrosa. O prefeito Augusto, cujos olhos outrora céticos agora brilhavam com a sabedoria da natureza, e vários outros que haviam abraçado plenamente o novo caminho. "Meus amigos", Tiago começou, sua voz carregando o peso da responsabilidade, "estamos entrando em uma nova fase de nossa jornada. O mundo está começando a notar o que fizemos aqui, e com essa atenção vêm novos desafios e oportunidades." Ele fez uma pausa, olhando nos olhos de cada pessoa presente. "Chegou a hora de expandirmos nosso trabalho além das fronteiras de nossa cidade. O mundo precisa do que aprendemos, do que nos tornamos." Um murmúrio de excitação e apreensão percorreu o grupo. Luana foi a primeira a falar. "Mas, Tiago, como podemos fazer isso sem revelar, bem, a verdadeira natureza de nossas habilidades?" Tiago sorriu gentilmente. "Com sabedoria e discrição, Luana. Nem todos estão prontos para ver o mundo como nós o vemos. Nossa tarefa é preparar o caminho, plantar as sementes da mudança onde quer que vamos." Nos meses que se seguiram, pequenos grupos começaram a partir da cidade, levando consigo as lições e práticas que haviam transformado sua comunidade. Eles viajaram para cidades vizinhas, depois para capitais, e eventualmente para outros países. Tiago coordenava esses esforços de sua casa na borda da floresta, que se tornara um centro de operações improvisado. Mapas cobriam as paredes, marcados com pontos que indicavam onde seus embaixadores estavam trabalhando. Comunicações chegavam diariamente, histórias de sucesso, desafios enfrentados, novos aliados encontrados.
Mas, com o crescimento de sua influência, vieram também os primeiros sinais de resistência organizada. Corporações que lucravam com a exploração desenfreada dos recursos naturais começaram a notar uma queda em seus lucros. Políticos que há muito tempo se beneficiavam de políticas antiambientais viam sua base de poder erodir. Um dia, Tiago recebeu uma visita inesperada. Um homem alto e bem vestido apareceu em sua porta. Seu rosto, uma máscara de cortesia profissional. Senhor Tiago, meu nome é Carlos Mendes. Represento um consórcio de empresas interessadas em discutir o futuro de sua organização. Tiago sentiu imediatamente a energia ao redor do homem, tensa, calculista, potencialmente perigosa. Mas também sentiu algo mais, enterrado profundamente. Uma centelha de curiosidade, talvez até de esperança. Entre, Sr. Mendes, Tiago disse calmamente. Vamos conversar. A conversa que se seguiu foi um delicado jogo de xadrez verbal. Carlos ofereceu somas astronômicas para que Tiago redirecionasse seus esforços. Quando isso falhou, passou para ameaças veladas sobre as consequências de continuar interferindo com o progresso. Tiago ouviu tudo pacientemente. Então, quando Carlos terminou, ele se levantou e caminhou até a janela. Sr. Mendes, olhe lá fora. O que você vê? Confuso, Carlos se juntou a ele. Árvores, a floresta. O que isso tem a ver com nossa discussão? Tiago sorriu. Tudo. O que fazemos não é sobre dinheiro ou poder. É sobre reconectar as pessoas com o mundo do qual fazem parte. Um mundo que está vivo, consciente, interconectado de maneiras que mal começamos a entender. Ele se virou para encarar Carlos. Suas empresas veem a natureza como um recurso a ser explorado. Nós a vemos como uma parceira, uma professora, uma parte integral de quem somos. Carlos franziu a testa, mas Tiago notou uma hesitação em seus olhos. Isso soa poético, Sr. Tiago, mas o mundo real não funciona assim. Há demandas a serem atendidas, economias a serem mantidas. E se houvesse uma maneira de atender a essas demandas sem destruir o mundo que nos sustenta? Tiago perguntou suavemente. E se o verdadeiro progresso não fosse sobre tomar mais da natureza, mas sobre aprender a viver em harmonia com ela? Por um longo momento, Carlos ficou em silêncio, seu olhar perdido na paisagem além da janela. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de uma emoção que surpreendeu até a ele mesmo. Sabe, quando eu era criança, costumava passar os verões na fazenda do meu avô. Havia uma floresta lá, não tão grande quanto esta, mas para mim parecia infinita. Eu passava horas explorando, sentindo-me conectado, acho. Não sei quando ou como perdi isso. Tiago colocou uma mão gentil no ombro de Carlos. Nunca é tarde para redescobrir essa conexão, Sr. Mendes. Naquela noite, muito depois de Carlos ter partido, não com um acordo, mas com muito o que pensar, Tiago refletiu sobre o encontro. Ele sabia que havia plantado uma semente, mas também sabia que os desafios à frente seriam enormes. O mundo estava mudando, lenta, mas seguramente. A mensagem de harmonia e conexão estava se espalhando, tocando corações e mentes em lugares inesperados. Mas as forças do velho mundo, aquelas que viam a natureza apenas como um recurso a ser explorado, não cederiam facilmente. Enquanto observava o luar dançando entre as folhas da floresta, Tiago sentiu o peso da responsabilidade em seus ombros. O caminho à frente seria difícil, às vezes perigoso, mas ele sabia, no fundo de seu ser, que era o caminho certo. Com um suspiro profundo, Tiago fechou os olhos e estendeu sua consciência, sentindo a pulsação da vida ao seu redor. A floresta sussurrou sua sabedoria ancestral, lembrando-o de que ele não estava sozinho nessa jornada. O verão chegou com uma onda de calor sem precedentes, trazendo consigo não apenas temperaturas escaldantes, mas também uma crescente tensão no ar. A pequena cidade de Tiago, outrora um refúgio tranquilo, agora fervilhava com uma mistura de entusiasmo e apreensão. A reportagem de Mariana Silva para o Jornal Nacional havia ido ao ar, catapultando a comunidade para os holofotes nacionais. O fluxo de visitantes, que já era constante, tornou-se uma verdadeira inundação. Cientistas, ambientalistas,
políticos e curiosos de todos os cantos do país chegavam diariamente, cada um com sua própria agenda. Tiago observava essa transformação com uma mistura de orgulho e preocupação. Ele sabia que a atenção poderia ser uma poderosa ferramenta para espalhar sua mensagem, mas também temia que o delicado equilíbrio que haviam alcançado pudesse ser perturbado. Uma manhã, enquanto caminhava pela Praça Central, agora um exuberante jardim comunitário, Tiago foi abordado por um grupo de jovens ativistas ambientais. "Senhor Tiago!", exclamou uma jovem de cabelos coloridos, seus olhos brilhando de entusiasmo. "Somos do coletivo Vozes da Terra. Viemos de longe para aprender com vocês e levar suas técnicas para nossas comunidades." Tiago sorriu, tocado pelo entusiasmo do grupo, mas também ciente dos desafios que enfrentariam. "Bem-vindos", ele disse calorosamente. "Estamos felizes em compartilhar o que aprendemos. Mas lembrem-se, o que fizemos aqui não é apenas sobre técnicas ou políticas. É sobre uma mudança fundamental na forma como nos relacionamos com o mundo ao nosso redor." Enquanto conduzia o grupo em um tour pela cidade, explicando as várias iniciativas e projetos, Tiago não pôde deixar de notar os olhares curiosos e às vezes céticos dos moradores locais. Ele sabia que nem todos estavam confortáveis com a crescente fama de sua pequena comunidade. No outro extremo do espectro, Tiago enfrentava uma pressão crescente de entidades governamentais e corporativas. O sucesso de seu modelo de desenvolvimento sustentável estava começando a ameaçar interesses poderosos. Uma tarde, enquanto Tiago estava em uma reunião com o conselho da cidade para discutir a expansão do programa de agricultura urbana, seu telefone tocou insistentemente. Era Luana, sua voz carregada de urgência. "Tiago, você precisa vir até a borda norte da floresta agora. Algo está errado. A floresta está gritando." Sem hesitar, Tiago pediu desculpas ao conselho e correu para seu carro. Em minutos, ele estava na estrada que levava ao norte da cidade, seu coração acelerado com um mau pressentimento. Ao chegar ao local, Tiago ficou horrorizado com o que viu. Uma fileira de tratores e escavadeiras estava alinhada na borda da floresta, suas máquinas ruidosas prontas para começar o trabalho de desmatamento. Uma multidão de moradores locais já havia se reunido, formando uma barreira humana entre as máquinas e as árvores. Luana correu até ele, lágrimas nos olhos. "Eles têm uma ordem judicial, Tiago. Dizem que é para um novo empreendimento imobiliário. Como isso pode estar acontecendo?" Tiago fechou os olhos por um momento, estendendo sua consciência para a floresta. Ele podia sentir o pânico das árvores, o medo dos animais, a angústia da própria terra. Era quase insuportável. Abrindo os olhos, ele avistou o homem que parecia estar no comando da operação. Com passos firmes, Tiago se aproximou dele. "Com licença", ele disse, sua voz calma, mas carregada de autoridade. "Sou Tiago, representante do Conselho Ambiental da cidade. Posso ver essa ordem judicial?" O homem, um executivo de meia-idade com um capacete de segurança, olhou para Tiago com uma mistura de irritação e reconhecimento. "Ah, o famoso guardião da floresta", ele disse com um toque de sarcasmo. "Aqui está sua preciosa ordem, tudo perfeitamente legal, assinado pelo juiz federal." Tiago examinou o documento, seu coração afundando. Era de fato uma ordem válida, mas algo não fazia sentido. Como isso havia passado despercebido pelo conselho da cidade? Enquanto ele ponderava suas opções, o executivo fez um gesto para as máquinas começarem a avançar. A multidão de manifestantes gritou em protesto, alguns se ajoelhando diante dos tratores. Foi nesse momento que Tiago tomou uma decisão. Ele sabia que o que estava prestes a fazer poderia mudar tudo, expor segredos há muito guardados. Mas não havia escolha. Caminhando até ficar entre as máquinas e a floresta, Tiago ergueu as mãos. Fechando os olhos, ele se concentrou, canalizando toda a energia e conexão que havia cultivado ao longo dos anos. De repente, um vento poderoso surgiu do nada, uivando através das árvores. O céu, antes claro, escureceu com nuvens que pareciam ter se formado em questão de segundos. Um rugido baixo emanava da própria terra, como se o planeta estivesse protestando contra a destruição iminente. E o resto é história.